pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Luana Campos e esse aqui é o Leituras da Lu. Hoje eu vou falar para vocês de um baita de um livro, que é O Longe da Árvore, do Andrew Solomon. É um livro de 2012. O Andrew Solomon ele é muito conhecido também por um outro livro dele, chamado O Demônio do Meio-Dia, que ele trata do tema da depressão. E esse livro está aclamado entre os 100 melhores livros da década, segundo o jornal The Times. O Andrew Solomon ele estudou letras e depois também fez um doutorado em psicologia. Ele é um grande estudioso, assim, a pesquisa que ele fez para escrever esse livro é super densa, né? Então, como eu mostrei para vocês, ele é um enorme de um livro de mais de 1000 páginas, mas as 200 últimas páginas são só de referências bibliográficas. Então, assim, é muita pesquisa, é muita dedicação para escrever isso daqui. Existe também um documentário no Netflix que leva o mesmo nome do livro, Longe da Árvore, então que é uma opção aí para quem quer ou enriquecer a sua leitura ou fala, puxa, esse é um livro muito grande, não vou ler não, mas vou assistir o documentário. Então fica a dica aqui também. O livro já começa com uma super genialidade, que eu acho que é o título dele, Longe da Árvore, porque ele pressupõe o seguinte, que quando a gente vai ter um filho, quando a gente pensa nessa possibilidade, então a gente tem uma série de expectativas de que essa criança seja muito parecida com a gente, né? Então que a gente produza frutos que caiam perto da nossa árvore, né? Que sejam parecidos, que a gente se veja, que a gente veja nossas características, que a gente veja até às vezes como uma segunda chance da nossa vida, esses filhos. E na verdade o que ele fala é que tem uma série de filhos que nascem e de frutos que caem longe das árvores. São filhos muito diferentes que trazem ali, às vezes, alguma diferença ou até mesmo uma deficiência do ponto de vista físico, mental, social. E como que é para os pais e para os filhos viver essa diferença de identidade e de aprendizado com o diferente. O Andrew Solomon começa o livro contando que o que o motivou a escrever sobre o assunto da busca da identidade, das diferenças entre pais e filhos, foi exatamente a diferença que ele mesmo via em si. Então ele nasceu e foi diagnosticado muito cedo com uma dislexia e ele teve assim amplo apoio e incentivo dos pais desde muito pequeno, então proporcionando a ele uma série de terapias que ajudaram muito ele a se desenvolver, a aceitar quem ele era, suas dificuldades, suas limitações, mas a se desenvolver ao máximo também em relação às suas potencialidades e capacidades. E que isso foi muito legal, mas que quando ele entra, né, na adolescência e na vida adulta e ele se depara com a homossexualidade, os pais não tiveram a mesma aceitação e que foi muito difícil para ele e para os pais conviver com aquela outra diferença que ele apresentava. E aí esse autor se dedica a estudar, pesquisar e escrever sobre uma série de diferenças entre pais e filhos e de como é lidar com isso no dia a dia. Então ele vai falar de surdos, anões, esquizofrênicos, crianças com síndrome de Down, crianças com deficiências múltiplas, menores infratores, filhos de estupros, crianças prodígios, uma série de coisas que fazem a gente aprender muito e entrar em conexão com um mundo diverso daquele que a gente está acostumado. Então histórias, gente, das mais variadas, então histórias de muito sucesso, de muito aprendizado, de muito amor e dedicação ao desenvolvimento desses filhos e histórias também de muita dor, muita dificuldade em que as partes não conseguiram alcançar a sua plenitude, tanto pais quanto filhos. Ele vai falar um pouco também das entidades, né, o papel dessas entidades que apoiam nos desenvolvimentos, nos tratamentos, entidades também que formam grupos, né, para a gente partilhar, discutir diferenças que são comuns. Então, ali naqueles grupos as pessoas são percebidas como iguais, têm as mesmas dificuldades, partilham das mesmas dores e delícias das suas diferenças na sociedade. E que isso ele vai mostrar em alguns casos que são grandes alavancadores para o desenvolvimento dessas pessoas, dessas crianças, e em outros casos são até limitadores, quando às vezes esse grupo quer se manter muito coeso, muito distante, inclusive, de outros grupos, não promovendo muita diversidade e o encontro entre grupos. Ele faz também uma discussão bem grande, bem interessante sobre os tipos de tratamento, intervenções que podem existir
e cada vez mais a gente tem acesso de tentar normalizar essas crianças e que efeitos isso pode ter, né? Tem alguns tratamentos e algumas cirurgias extremamente dolorosas, em que tanto o procedimento em si, quanto também o pós-operatório, a recuperação, são muito desgastantes, muito doloridos para quem vive. Então ele tem uma série de discussões sobre: será que faz sentido, né? Eu tô tentando normalizar o meu filho e provocando à custa de tanta dor, de tanto sofrimento. Então, ele vai contar N casos de pessoas que passaram por mais de 30 cirurgias, né? E pessoas que ficaram muito felizes com o resultado, porque realmente se viam muito mais como parte da sociedade como um todo, e pessoas que disseram, olha, eu preferia que não tivesse feito nada, né, que nenhuma intervenção como essa tivesse acontecido e eu seria eu, único, autêntico, sem esse tipo de intervenção. E no último capítulo do livro, que ele chama de Pai, ele vai contar um pouco da experiência dele como pai, de como foi para ele ter filhos, depois de ter feito uma pesquisa tão ampla, que ele considerou tantas diversidades, né? Então ele traz muito o convite de que nós sejamos só provedores daquilo que é a potencialidade dos nossos filhos, né? Deixar com que as capacidades deles venham à tona e que a gente seja apenas facilitadores nesse processo. Não tentar moldá-los às nossas expectativas, aos nossos desejos, mas deixar que a individualidade deles apareça o quanto antes, né? E que a gente simplesmente permita, deixe ser aquilo que já está germinado lá no íntimo deles. Então é um grande convite para quem é pai, para quem é mãe, para quem cuida de outras crianças. Acho que só esse capítulo do livro ele já vale muito, né? E para mim é um grande livro, né? É um livro que marcou muito a minha vida, que me fez ver temas como a diversidade, o preconceito, a empatia, que extrapolou muito a minha visão de mundo, né? Quando hoje eu olho uma situação, uma forma, o meu olhar é muito mais inclusivo do que foi antes de ler essa obra. Acho que é um super convite. Se você trabalha com pessoas, se você trabalha com diversidade, se você trabalha com reabilitação, com deficiências, eu acho que vale demais a pena, da gente de fato conseguir calçar um pouco mais o sapato de outras pessoas em outras condições. Se você gosta de bons livros, inscreva-se no canal, ative as notificações, assim você sempre vai ficar sabendo quando eu postar um novo vídeo aqui no canal. E a gente se vê num próximo livro. Tchau, tchau!